Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, amor, alegria, uma mensagem de fé, de edificação e fortalecimento, uma mensagem de conforto e consolo para os nossos dias. Hoje estou ao ar livre, na natureza, contemplando um pouco da criação de Deus. Estou vendo nos fundos ali o pôr do sol, nuvens de chuva, e isso mostra tudo o que a palavra de Deus diz. Em Gênesis capítulo 1 fala da criação, que Deus criou todas as coisas, que Deus criou o firmamento, que Deus criou as estrelas, as nuvens, o sol, a lua, todos têm a sua função. E no Salmo de número 19, verso 1, o texto lá diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Queridos, olhando para a natureza, podemos crer que Deus existe, que Deus é o idealizador, o criador de todas as coisas. E Ele criou tudo para a sua própria glória. O Salmo de número 150, o último verso diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Ou seja, toda a criação deve prestar toda a honra, toda a glória e todo louvor a Deus. O fim principal do homem é adorar ao Senhor e ter prazer em Deus, de servi-lo, de louvá-lo, de adorá-lo, de engrandecer, porque Deus providenciou tudo para o bem da humanidade, para o bem do homem. Por isso, quando o homem desobedeceu a ordem de Deus lá no Jardim do Éden, o homem quebrou o princípio da adoração, o princípio de glorificar a Deus. Ele deixou de ser a criatura para tentar ser igual a Deus. Nós não iremos ser iguais a Deus. Pelo contrário, nós fomos criados para a glória de Deus, para glorificar ao Senhor. Então as aves respiram através dos ventos, elas louvam a Deus. Os pássaros respiram, os pássaros através do seu cantar glorifiquem a Deus. E você? Você tem glorificado a Deus com a sua vida? Você tem exaltado a Deus com as suas atitudes? Você tem adorado ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento? Você tem sido um canal de bênção nas mãos do Senhor? Se você não está servindo ao Senhor desta forma, é porque você tem vivido para o pecado. Você tem desobedecido à palavra de Deus. Você não tem sido usado nas mãos do Senhor para levar as boas novas do Evangelho. E as boas novas do Evangelho é que o homem, ele sendo pecador, ele precisa de crer em Cristo Jesus. O Evangelho significa que Jesus veio para conduzir o homem para a presença de Deus em santificação, em santidade, em liberdade, para servir ao Senhor de fato em adoração. Se você não entendeu ainda, quero te dizer que o Velho Testamento, a antiga aliança, ela proclamava que Jesus viria. O Novo Testamento, a nova aliança, Cristo veio para morrer numa cruz, para te dar a salvação de graça, mas é necessário fé. Fé que Cristo é o Filho de Deus, e sendo Filho de Deus, Ele derramou o seu sangue, Ele partiu o seu corpo, como Ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Ele diz: este é o meu corpo, quando Ele parte o pão, que é partido em favor de vós. Ele pega o suco, o vinho, e Ele diz: este é o sangue da nova aliança para a remissão dos teus pecados. É necessário ter comunhão com Cristo. Para ter comunhão com Cristo é necessário
reconhecimento do seu erro, reconhecimento dos seus pecados, pedir perdão e se reconciliar com Deus através de Cristo Jesus. Sem esta reconciliação, nós vamos continuar mortos em nossos delitos e pecados. Mas quando nós nos reconciliamos com Deus através de Cristo Jesus, nós somos justificados dos nossos pecados. E uma vez justificados dos nossos pecados, somos salvos pela fé. E o nosso nome é escrito no livro da vida, que foi a nossa vida comprada pelo sangue de Cristo Jesus. A nossa dívida, que é a escravidão do pecado, foi paga pelo sangue de Cristo Jesus. A morte de Cristo Jesus e a sua ressurreição nos garante que somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Queridos, a mensagem do Evangelho é: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida nas mãos de Jesus, confia nele e você será salvo hoje pela fé em Cristo Jesus. Será salvo tu e a tua casa. É a promessa de Deus para todos aqueles que buscam a Cristo Jesus. Queridos irmãos, que esta palavra vá de encontro à necessidade do teu coração e que você busque a Cristo como o único e suficiente Salvador. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos porque em Cristo Jesus nós temos a certeza que somos salvos pela fé. Há muitos que estão perdidos neste mundo. Há muitos que querem encontrar o caminho, a verdade para ter vida. Há muitos que querem preencher o vazio do coração, querem encontrar o sentido da vida. E tudo isso se encontra em uma só verdade. Em tudo isso se encontra em um só caminho. E esta vida se encontra em uma só pessoa. É Jesus Cristo, ó Pai. E que elas possam entender que esse caminho, a verdade e a vida só tem um único, que é Cristo Jesus, e através dele nós vamos até o Senhor. Através dele nós temos o perdão dos nossos pecados, somos justificados, lavados e redimidos de todo o mal. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, o nosso pensar, o nosso agir. Purifica o nosso coração para termos a certeza que estamos caminhando no caminho certo, na tua presença. Entra com providência em cada lar, em cada família, em cada vida, restaurando os casamentos, restaurando a vida dos nossos filhos, livra-os da violência, do mal, das drogas, ó Pai, e que eles possam ser alcançados pela fé no Senhor Jesus Cristo e terem a certeza da sua salvação. Abra, Senhor Deus, as portas para o desempregado. Coloque a tua mão sobre todos os enfermos, curando e libertando de todo mal. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.